Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Você Pode. Hoje a gente vai falar sobre algo que vai muito além das quadras e dos campos. O esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento socioemocional. A educação física nas escolas é vista muitas vezes apenas como uma disciplina de movimento, mas ela tem um potencial transformador enorme. Como o esporte pode promover pertencimento, fortalecer habilidades socioemocionais e criar ambientes mais acolhedores para todas as crianças, independente de suas habilidades? Para essa conversa inspiradora, recebo o Fernando Cavalli, professor de educação física, mestre em educação e especialista em desenvolvimento humano. Ele é criador do programa Geração de Caráter e tem uma metodologia inovadora que une esporte e valores para transformar a experiência dos alunos. Se você já viu uma criança sendo excluída nas aulas de educação física, ou quer entender melhor como o esporte pode ser um agente de mudança, fica com a gente até o final. E se você acredita no poder do esporte para a inclusão, já aproveita para curtir esse episódio e seguir Você Pode no Spotify e no YouTube. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos relevantes e trazendo convidados incríveis para compartilhar conhecimento. Esse negócio do esporte é transformador mesmo, né? Transformador. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Fernando, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Acho que cada tema é de suma importância trazer, falar mais sobre. Então, esse canal que a gente trouxe aqui é para falar de um tudo. Sim. E o esporte sempre foi, não fala que hoje é mais, sempre foi importante para qualquer pessoa, tendo alguma questão neurológica, física ou não, mas é fundamental para a vida da gente. Com certeza. Né? Então, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço a abertura, o convite, né? Falar do que a gente ama e do que a gente acredita é sempre muito bom. Então, quando a gente tem um espaço para falar disso, é gratificante, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade realmente de disseminar aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que situações como essa que vocês estão proporcionando são importantes. As pessoas às vezes deixam de falar, não sei se por timidez, ou acham que, não sei quem vai querer me ouvir, mas todo mundo tem seu espaço e é muito importante que a gente fale. Plante, né? A gente coloque aqui. aquilo que a gente tem de informação para as pessoas. E hoje a gente tem essa facilidade. Então, eu acho muito bonito ações como as de vocês. Estive lá pesquisando alguns vídeos, olhando um pouco e fiquei encantado com o trabalho. Mas sabe por que nasceu assim? Eu digo, há 10 anos atrás, eu não tive essa rede de apoio. Sim. Então, quando eu precisava buscar um acolhimento, não tinha. Sim. Então, eu falei, hoje eu posso proporcionar isso. Sim. Então, você não sabe a contribuição que você está trazendo. Exato. Então, isso não tem como te agradecer. Você vai impactar por sempre, isso. né? É isso aí. Obrigada. Mas vamos lá, porque eu estou cheia de curiosidade aqui do que a gente pode falar. A gente fala muito sobre diferença, mas pode explicar um pouquinho o que é esporte na escola e da escola? Claro. Existe diferença? Como é que é isso? Existe. É uma grande briga entre os estudiosos da educação física, inclusive, né? Quando você simplesmente coloca o esporte na escola, você está pegando aquilo que já existe, um modelo competitivo pronto lá de fora, coloca na escola e oferece para os estudantes. O esporte da escola é aquele que é adaptado, que é alterado, que vai ficar adequado à realidade do projeto pedagógico da escola e dos alunos que você tem, dos estudantes que você tem. Né? Então, quando você tenta colocar um modelo esportivo já pronto dentro das aulas de educação física, você com certeza vai ter um modelo mais excludente. Porque ali você não vai formar atletas, né? Você está educando para diversas outras coisas e também para a atividade física. Quando você pega o esporte e adequa ele ao ambiente pedagógico, ao projeto da escola, aí sim você tem um esporte que seria para atender a todos que ali estão. Nossa, já de primeiro já estou aprendendo, porque a gente não tem essa visão, né? Até algumas colocações, porque parece educação física é uma conotação que coloca, agora movimento corporal é outra. Tem essa diferença também, né, nas escolas hoje? Tem sim. Na verdade, a educação física tem diversas frentes de estudo. Eu digo que o professor de educação física sofre muito porque
cada profissional de educação física tem uma história dentro de uma área da educação física que o levou até lá. E quando ele se transforma professor, ele é professor de todas as áreas de uma vez só. E é difícil a gente conseguir, né? Eu não sou conhecedor de todas as áreas da educação física. Então, cada um puxa um pouco a sardinha ali para o seu lado. E o que eu penso, e aí é a minha trajetória de 22 anos como professor, é que a educação física, muito além da atividade física, do esporte, da brincadeira, do jogo, da luta, que são os componentes, ela forma caráter. Ela desenvolve um ser humano de maneira integral, né? Então, eu penso que todas essas áreas da educação física são caminhos que eu posso usar para desenvolver um ser humano, né? E qual caminho eu vou escolher e o quanto eu vou aprofundar cada caminho vai depender da minha condição de vida ali, o quanto eu vivenciei cada uma dessas áreas para eu poder ofertar aquilo em maior ou menor grau. Mas para que eu uso aquilo é o que me importa. Olha que curioso também, a gente fala muito esporte, movimento, aquela coisa toda, mas o quanto também o professor nessa área tem que ter o emocional também, você tem que ter a sensibilidade de você ter um olhar individualizado, coletivo, né? Porque a gente fala da exclusão aqui, mas eu não posso também, eu como mãe atípica, eu falo assim, eu não quero que a minha filha seja excluída da educação física, mas eu também não posso deixar de ter o olhar para as outras crianças que, essa é a grande olha que desafio, dos professores. Como que é esse desafio? Me conta um pouquinho, eu já estou mudando aqui as perguntas. É a grande angústia nossa, né? Antes até da gente falar da deficiência, nenhuma criança é igual a outra, né? Então, vamos falar de meninos e meninas, a cultura do local, né? Aquilo que um gosta mais e o outro gosta menos. Como que a gente resolve isso? Então, na educação física, a gente sempre tem essa dificuldade. Vai ter aquilo que um gosta mais, o que o outro gosta menos, o que o outro consegue e o que o outro não consegue. E aí eu não preciso nem entrar no campo da deficiência, do neuroatípico. Não, a gente já tem isso naturalmente. E aí que eu volto para o ponto, né? Para que serve a educação física dentro da escola? Eu não vou formar atletas, eu não vou condicionar o físico de ninguém dentro da educação física escolar. Eu posso até promover momentos de atividade, porque hoje a gente não tem mais como tinha antigamente na rua, os espaços, a segurança para fazer, então eu vou promover isso. Mas eu acho que está muito mais dentro das competências socioemocionais. E quando eu passo a ter esse olhar em explorar as individualidades de cada um, o que o coletivo pode gerar, a formação integral realmente da criança, eu começo a achar caminhos para adequar a minha prática. E não existe uma cartilha. É um desafio enorme. Não existe, porque as crianças que vão chegar para mim ano a ano vão ser diferentes. A gente fala, eu tenho 3/4 anos para dar aula hoje, vou dar a mesma aula. A primeira aula vai ser linda, a segunda não vai funcionar nada, porque são 2 turmas diferentes, né? Então, essa é uma luta constante, uma angústia constante nossa. Como equilibrar as coisas para que funcionem. E uma aula vai funcionar, outra não. Uma aula vai funcionar para uma parte da turma, para outra não. E é a análise disso, e não individual, eu gosto muito da análise com o grupo, né? Acabou a aula, como é que foi? Foi bom, não foi bom? O que foi ruim, o que podia ser melhor para você, para você? Porque o próprio grupo vai tirar uma aprendizagem dali e ajudar. Você constrói isso, você faz... eu acho necessário. Não são todos os profissionais que têm esse olhar, né? não. A gente começar uma aula com uma roda de conversa, explicando qual a proposta. Por que você vai fazer o que você vai fazer? Né? Não é chegar lá e brinca e chegar lá e faz. Por que você faz o que faz na minha aula? Essa aula, qual é o nosso objetivo? E depois a retomada, como foi, o que não foi, o que faltou, o que podia ser melhor, para que a gente comece também a pegar da própria turma, né? Informações para que a gente possa construir de uma maneira melhor. São caminhos, né? Não sei se é a única maneira ou a melhor maneira, mas são as estratégias que a gente vai criando ao longo da vida como professor para tentar diminuir essa angústia e achar as melhores soluções. E você vê as escolas engajadas junto com você? Você vê o apoio das escolas ou você acha que é uma jornada meio que solitária sua, algo que você criou, ou você tem o apoio das escolas que geralmente você trabalha? Nessa forma de trabalhar, Isso. né? Então, eu vivo em realidades muito diferentes, né? Eu sou professor há 22 anos da rede pública e há 6 anos da rede privada. Né? Na rede pública, eu sempre trabalho praticamente dentro da minha área sozinho.
Eu dou aula para todas as turmas, ali ou do Fundamental 1 ou do 2. Hoje é anos iniciais e anos finais, cada hora é um termo diferente, né, para definir. Exatamente. Mas, normalmente, eu tenho a minha liberdade maior de agir na pública, porque eu sou o único professor com todas as turmas. Então, eu atendendo o que a BNCC, né, que é a Base Comum Curricular, pede, nacional, eu consigo adequar da maneira que eu acredito que funcione melhor ali para aquele público. Quando a gente vai para a rede privada, a gente já tem mais professores, mais turmas e uma divisão maior com os colegas. Então, não é que seja aceito ou não, acolhido ou não. Você tem todo um perfil de uma escola, um plano pedagógico, diversos colegas e formas de trabalhar. Então, você não vai ter tanto flexibilidade para fazer, porque você já tem um modelo. E esse modelo ele pode ser transformado, mas é a mais longo prazo. A longo prazo. Né? E aí você tem mais barreiras, mas por esse motivo. Não que seja melhor ou pior, mas porque existe um modelo pronto que tem que ser transformado. Entendi. E o esporte é uma ferramenta poderosa para a inclusão. Sim. Mas muitas crianças, especialmente a que a gente fala da neuroatípica, acabam se sentindo, assim, deslocadas. E até o físico também, né? Sim. Como as práticas esportivas podem ser adaptadas para acolher a diversidade? Essa é uma dor para a mãe, para o pai. A gente sempre está com esse olhar. Como pode ser feito? Não é exclusão, mas também com olhar para as outras crianças. Sim. E para o professor que é professor também é. Exatamente. Né? Aquele que tem um ser humano dentro dele não consegue passar assim sem essa angústia também, né? Porque pode ser de inclusão e de total exclusão, né? De novo, a gente volta lá naquela primeira pergunta, o esporte da escola, né? Eu acho que a gente não tem que tirar a competição em prol de uma cooperação ou tirar o esporte na escola. Eu acho que os dois precisam estar ali presentes. Até porque a frustração, a decepção, as barreiras, o mundo está aí. A gente também não pode excluir isso. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira sustentada, apoiada, até mesmo intencional, para acolher e ensinar. Né? Então, eu acho que precisa haver um equilíbrio dentro dessas escolhas. Quando eu adapto jogos para que eu perceba as características de quem está ali comigo, para que todos tenham a sua função dentro de uma atividade, eu acho que eu já consigo fazer o esporte potencializar a sua função. Até porque, de novo, a gente não está ali pensando só no movimento, é tudo que o esporte envolve. Né? Então, é muito amplo a gente discutir isso, porque cada deficiência é uma deficiência, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação, e ali a gente vai ter que criar estratégias em cada momento. Mas quando nós temos, por exemplo, eu tive uma criança com paralisia cerebral numa cadeira ali que não tinha movimentos. Você vai ter aquela tradicional imagem de uma criança ajudando a empurrar e fazer participar. Essa é a tradicional imagem, exatamente. Porque é algo viável e é muito bom. Você percebe a reação da criança ali de estar incluída, de prazer. Como vai ter momentos que não é possível, mas ela pode estar do seu lado, de certo ponto, ajudando no que está acontecendo, participando, e você criando uma estratégia de comunicação com ela e até as próprias crianças. Né? Quando a gente tem um olhar mais aprofundado e ouve as crianças, a gente percebe que boa parte da solução sai do grupo, dos colegas. Que interessante. Né? Eles têm muito menos barreiras que a gente. A gente, eu acho que acaba racionalizando demais e criando barreiras com medo de errar, diversos obstáculos que a gente vai criar. Eles não têm, eles têm essa sensibilidade mais apurada e a pureza deles, né? Então, se a gente consegue ter essa roda de conversa que eu tanto falo, a gente traz solução das crianças de uma maneira muito mais fácil. Eles conhecem muito mais a si mesmos do que a gente pode conhecer. Né? Então, eu acho que também é uma estratégia muito boa. Pô, que bacana isso, né? E a competitividade é um tema polêmico, sim. Né? A gente sabe disso. Muita gente acredita que ela é essencial, enquanto outros defendem um modelo mais cooperativo. Como equilibrar isso? Eu acho que um não pode excluir o outro de jeito nenhum. Os dois têm que acontecer. Houve uma época de uma onda muito forte da cooperação, né? E era só cooperação, e o mundo não é assim. Eu acho que a escola, ela prepara as crianças para o mundo, né? E o mundo não é bonitinho que nem a cooperação mostra ali. Ela vai ter barreiras. Trazer algumas realidades, dói, não é bacana, mas você tem que trazer. Né? Então, eu acho que deve sim haver esse equilíbrio e tem espaço para tudo isso. Mesmo na aula, a gente pode falar em competição, onde você vai ter o momento que aqueles alunos que têm maior destaque em determinadas coisas vão participar, mas você pode trazer, como eu acabei de falar,
um apoio para a equipe, você pode trazer uma pessoa que vai fazer o registro do evento, você pode criar funções dentro de eventos para que todos estejam incluídos. Né? A própria torcida, as crianças que não gostam podem estar lá e fazer grito de guerra e isso vale ponto para a sua equipe. Então, você tem muita estratégia para incluir as pessoas, mesmo que elas não possam executar movimentos. Né? Então, mesmo na competição, você tem como trazer funções para todo mundo, para que você esteja envolvido no evento que ali está acontecendo. Né? Assim como na cooperação, aí você vai conseguir acessar mais as pessoas dentro da prática num mesmo exercício. O que eu falo muito para os professores, eu digo assim porque a questão de 1 ano, 2, eu estive em Osasco, dando formação para os professores da rede municipal de Osasco durante 1 ano. Né? E essas conversas surgiram muito ao longo desse período. Nenhuma criança faz 100% das suas aulas. Dentro de uma mesma aula, raras as crianças que fazem tudo aquilo que você faz. Então, você não pode se cobrar para que uma criança faça 100% da sua aula. Então, é impossível realmente a gente adequar todas as práticas, em alguns casos, para que a criança esteja 100% do tempo fazendo a mesma coisa que todas as crianças estão fazendo. Nenhuma criança faz 100% da aula. Independente da criança. Então, a primeira questão de tirar um pouco dessa angústia. Agora, eu estou refletindo sobre o caso da criança. Qual o momento ápice que eu posso criar para ela ali, para que ela esteja realmente na atividade? É um momento. E aquilo vai evoluindo de acordo com a atividade. E depois disso, aquele momento acabou. Essa criança ela vai estar comigo, vai estar com alguma criança, outra criança, fazendo o quê? Qual outra ação ela pode estar ali envolvida também? Porque realmente vai ter atividade que não vai dar para ela fazer. Então, eu vou trazer um tema. Assim, a minha filha ela tem deficiência física, então eu sei que determinadas atividades ela não vai conseguir fazer. Então, assim, também a família tem que participar nessa realidade. Eu não vou romantizar a situação, eu vou trazer essa realidade para ela numa conversa e tudo mais, para ela entender e levar isso para a escola. Então, os pais têm que ter esse olhar de compreensão também, e geralmente a gente sempre tem aqui em casa, eu posso dizer, que a escola ela vai fazer, mas eu também sou participativa nisso. E você enxerga os pais participativos nisso? Eu enxergo dos dois lados, mas aí eu volto ao mesmo ponto, né? Eu gosto sempre de mostrar que não é a questão da inclusão, é a questão da sociedade como um todo. A criança pode não ter nenhum tipo de deficiência. Dependendo da família, a família vai atrapalhar o processo, porque existe uma superproteção. É óbvio que isso vai ser potencializado em algumas situações de deficiência e a gente sabe o quanto é complicado para a família todo esse processo. Tem famílias que vão passar por isso mais rapidamente e perceber que quanto mais fortalecidas e participativas e apoiar, vai ser melhor para a própria criança. E tem famílias que vão sofrer mais e tá tudo bem, é normal, somos seres humanos, né? É um processo. Mas mesmo saindo dessa questão da deficiência, de novo, as famílias, elas ou são super apoiadoras ou elas vão complicar ali. E é muito importante a parceria. Quando a gente tem essa parceria, primeiro o professor ele já se sente mais tranquilo de fazer testes. Porque mesmo a nossa vida inteira dentro da profissão, a gente vai fazer testes. Coisas vão funcionar ou não. Né? Exatamente. E, de novo, em qualquer área. Né? E quando a família é parceira, ela está com você ali, você tem como pegar informação, você tem como trocar, você tem aquele pai que vai falar, vai lá, e se acontecer isso, estamos juntos, e vai levantar, e vai fazer, e vamos continuar. Tem aquele pai que cobra. Né? Então, quanto mais a gente consegue trazer para o nosso lado, a gente tira essas barreiras que os adultos têm, que as crianças não têm. E aí a gente consegue acessar mais e fazer mais, porque a gente também perde o medo de arriscar. Porque às vezes você acredita que vai fazer algo para o bem, mas para a família vai ser interpretado como algo absurdo. Então a parceria ela é importante, né? Para a gente entender o limite da família. Às vezes não é nem o da criança, é o limite da família. Para que a gente possa saber onde pisar, né? Onde caminhar. Eu costumo dizer, você falando assim com tanta paixão, eu estou olhando brilho nos seus olhos, você tem uma sensibilidade de ter um olhar 360, né? Você olha um 360, isso é um desafio. Os professores, né? A gente conversava, os professores são, em média, estão entre as 5 profissões com maior
número de afastamento por psiquiatria no mundo. Eu não sabia. E não é à toa, Tamanha né? Você tem cobrança, enfermeiro, né? tem policial, você tem médico e o professor está sempre ali nesse bolo, né? Porque é uma briga constante ali no Eu meio imagino. e você vai de um lado para o outro e cobra daqui, cobra dali, faz daqui. E a angústia do profissional, né? Eu tive em 2017 depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Isso fez parte do processo de construção do profissional que eu sou hoje, desse olhar. E eu falei, poxa, mas eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço, gosto, me dou bem com as crianças, me divirto. Eu nunca vou entrar para esse número. E entrei, né? Então, é uma pressão muito grande. Né? O cuidar do professor, ele também é importante para que a gente possa até cobrar do professor que ele cuide do aluno. Como é que ele vai oferecer tudo isso se o professor também não é cuidado? Né? Então, é uma bola de neve grande aí que precisa ser observada. Observada, exatamente. O seu programa Geração de Caráter tem como base a formação de virtudes através do esporte. Como é que funciona essa abordagem? Eu trouxe até o meu primeiro livrinho aqui. Ai, que legal! Né? A capa dele traz aí o título Educação Física, mas uma segunda edição está sendo feita porque depois que eu coloquei ele para rodar, eu percebi que ele não é só para educação física. Ele é para qualquer componente curricular, bacana. Ele é para pais que queiram entender como fazer isso em casa, porque é uma metodologia, né, de como conhecer as virtudes e forças de caráter que fazem parte da psicologia positiva e como ir implementando isso passo a passo na vida das crianças, né? E até na sua própria vida, né? A gente pode usar isso para a gente também. Não, com certeza. Né? E esse ano, se tudo der certo, esse livro ele vai virar, na verdade, 13 livros, para conseguir pegar as crianças desde a educação infantil até o ensino médio, ou se a gente falar fora da escola, para crianças desde 2 anos até a adolescência e início da vida adulta, para fazer um passo a passo de como desenvolver essas forças de caráter. Resumidamente, né, a psicologia positiva é uma área, é uma ciência, que apesar do nome, ela não é uma área da psicologia tradicional. Então, qualquer pessoa que queira estudar psicologia positiva e aplicar na sua vida, na sua profissão, pode fazer isso. Quando eu tive a depressão, um profissional me atendeu. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, num processo sério de crise de ansiedade. Minha esposa grávida de 5 meses. Puxa, que situação. E aí, graças a Deus, nós homens temos as mulheres fortes do nosso lado, porque ela grávida, na hora que eu precisava ajudar, foi quem me salvou nisso tudo, né? Me fez investir num profissional para cuidar de mim na hora em que eu entregava um cargo que ia diminuir meu salário. E se não fosse ela, falava, a gente vai fazer isso, não sei o que seria. Então, agradeço minha esposa forte ali sempre do lado. Que bacana. E esse profissional da psicologia positiva veio me atender. E em 3 sessões, 3 semanas, eu não tive mais nenhuma crise de ansiedade. Eu nunca tinha escutado psicologia positiva, que bacana. Lá da Pensilvânia, Dr. Martin Seligman, que é um psicólogo, já foi presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele diz que a psicologia tradicional, ela se ateve muito ao negativo. Então, a pessoa precisa estar doente para que o psicólogo atue. E ele acha que a psicologia não tem que ser isso. É como se fosse uma preditiva, assim. Eu tô prevenção, trabalhando na prevenção para não ter a correção. E aí ele diz, o ser humano ele tem as suas potencialidades. Como a gente pode estimular isso para elevar o nível de bem-estar, para quando vier um baque na sua vida, você não passar do zero para baixo. Você descer, mas rapidamente se recuperar. E é isso que a psicologia positiva faz. E a espinha dorsal da psicologia positiva são as virtudes e forças de caráter, que são as melhores características que um ser humano pode ter. E quando a gente estimula isso e faz a pessoa entender quais são as suas principais forças e como ela deve usar isso no dia a dia, que foi o que eu fiz nessas 3 semanas, né, que eu senti na pele, a pessoa tende a subir o bem-estar, estimular todos os pilares do bem-estar e estar melhor. Eu falei, poxa, isso funcionou comigo. E como um bom professor, nem tinha se recuperado ainda, falei, como eu vou levar para as quadras, né? E aí já comecei a pensar, em 45 dias voltei para a prática e comecei a desenvolver esse projeto durante 3 anos. Você viu uma evolução? Foi. Nossa, que bacana! E aí surgiu esse projeto e os livros são isso. É como você faz passo a passo para cada idade, para ensinar as forças, fazer a criança ou adolescente entender se aquilo faz parte dele. E você tem divulgado bastante? Eu vou divulgar isso aqui. Por favor, Fernando? por favor. Com certeza. A segunda edição está na mão de uma editora agora, para a gente ver se vai dar certo ou não. Né? Tem mais um livro que a WAK vai lançar, que é sobre o mestrado. Então, ele fala sobre o bem-estar, como estimular o bem-estar
com os filhos, com os alunos, num geral, não só com as virtudes e forças de caráter. E o mestrado foi a comprovação científica de que essa metodologia funciona. Funciona. Né? Eu aproveitei o mestrado já para falar, a neurociência prova que o que eu estou fazendo está certo. Então, eu quero te convidar para vir para Por falar favor, um pouquinho vai ser também. um prazer. Vai Ai, ser que um prazer. bacana, muito legal. E para muitas crianças, o esporte é a única experiência em grupo Sim. que elas aprendem sobre resiliência, tema Exato. extremamente Sim. importante, né? Empatia e trabalho em equipe, essa coisa Perfeito. toda. Como os professores podem potencializar esse Com aprendizado? esse método é uma boa forma. Mas por que eu falo isso? Né? Quando a gente fala em força de caráter, só para dar exemplos, tá? A gente está falando de criatividade, de curiosidade, de trabalho em equipe, de justiça, de perseverança. São 24 forças. Né? E as pessoas podem até confundir com competências socioemocionais, que são as palavras que você trouxe aqui para mim. Né? As forças de caráter formam quem eu sou. Então, você tem 24 forças de caráter, eu também tenho, só que as suas mais desenvolvidas são umas, de acordo com o seu padrão de vida, né, que você foi levando durante a infância, e as minhas também. Então, quando a gente foca a educação física nessas palavras, o meu objetivo é desenvolver essas forças de caráter, eu já estou trabalhando isso, potencializando isso dentro da escola. Então, eu não quero conhecer as forças de caráter do professor Fernando, tudo bem. Pega as competências socioemocionais que estão em vários documentos por aí e coloca como objetivo da sua atividade. Então, vamos pegar algo polêmico, que é a queimada, né? Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que quer excluir a queimada. Só fazendo uma defesa da queimada, tá? Meia hora de queimada estimula 3 trilhões de conexões neurais. E a queimada, ela faz você desenvolver o campo de visão, que é a mesma área cerebral que vai trabalhar no futuro a empatia. Então, quando a criança que só tem a oportunidade dentro da escola de fazer atividades coletivas é privada dessas atividades, ela vai ficar só com o seu celular aqui no campo de visão fechado, por exemplo, ela vai ter dificuldade de desenvolver empatia. Né? Então, uma pequena importância, assim, simples, a empatia. Quando ela crescer, se você não trabalhar isso... Né? Então, foque na competência socioemocional. A queimada, se eu for pensar em criatividade... Eu vou pensar em como vocês criam estratégias, regras diferentes para desenvolver a queimada. Se eu for pensar na curiosidade, seus pais jogavam, tem vários tipos de jogar, onde que joga a queimada? Eu estou desenvolvendo isso a partir de um mesmo conteúdo. E as 24 forças... Como é amplo, né? Eu posso trabalhar só com a queimada. É lógico que eu não vou fazer isso. Né? Mas se eu pegar o meu planejamento de aula hoje, do jeitinho que ele está, e a cada mês eu trabalhar uma competência socioemocional como objetivo, eu transformei completamente a minha aula. E eu incluo, porque eu não quero que a criança jogue por jogar. Eu quero que ela atinja um objetivo de desenvolver uma competência. E aí todo mundo participa. Aí você vê que legal, é muito mais do que o jogo propriamente dito, muito. né? Tem não muita pode coisa ser só o jogo. ali. Né? A própria aula livre, o pessoal fala aula livre da educação física, mas qual é o seu objetivo com aquela aula livre? Não dar aula. Aí tá horrível. Aí é outra coisa. Ou você vai desenvolver uma competência ali e você vai dar um objetivo para aquela aula livre, você vai estar estimulando, você vai trazer uma roda de conversa, onde você quer chegar com aquele momento. Como você preparou aquela aula onde a criança vai estar livre, mas com alguma intencionalidade. Né? Então, até a aula livre tem função. Você vê, um bate-papo aqui, a gente pensa que é só aquilo, aquele movimento corporal, a educação física, o quanto ele é 360, aborda uma série de coisas, né? E aí eu fico lamentando, falando, eu tenho que finalizar, mas eu sempre fico triste na hora de finalizar, porque os temas são tão ricos, mas eu vou finalizar aqui com você. Tá, joia. Com uma pergunta. Para quem quer transformar a experiência esportiva em casa ou na escola, que seja, quais são as dicas que você daria para criar um ambiente inclusivo e acolhedor? Primeiro, conhecer a pessoa que você está trabalhando. Né? Então, num caso de um professor, conhecer o seu grupo da melhor maneira possível. Né? A cada 40 minutos temos 30 crianças. Isso é um processo difícil, mas você consegue conhecer as individualidades ali. Preparar o ambiente. Né? Então, um ambiente para uma turma não pode ser o mesmo que para outra, assim como em casa. Né? Eu tenho 2 filhos, uma criança de 6 e um de 2, um menino e uma menina. São 2 universos completamente diferentes. Minha esposa falava, não, o Gabriel, né, que é o mais novo, tem alguma coisa, vamos procurar ajuda. Eu falei, por quê? Não, porque a sua filha, a Clarice, nessa época, eu falei, ela é menina, ele é menino, vai ser diferente, calma. Né? Então, é conhecer a criança que você tem ali e preparar o ambiente. Eu acho que são os 2 pontos principais. Né? E tornar o ambiente acolhedor e seguro. Né? Quando você tem um ambiente que é exclusivo e competitivo
a criança, e qualquer criança, ela vai se sentir mais retraída. E aí somente aqueles que são do esporte, do jogo, vão se destacar e vão estar inseridos ali. E para o resto vai ser uma experiência péssima. E tem muita gente com marcas da educação física ao longo da vida por causa disso. Exatamente. Né? Então, conheça o seu aluno, acho que é o primeiro ponto, as individualidades, prepare o ambiente e tente, através da roda de conversa, tornar o ambiente mais acolhedor e seguro possível. Porque aí você consegue trazer todo mundo para qualquer proposta. Ai, que gostoso. Olha como a gente aprende bastante coisa num tema que as pessoas realmente não conhecem, né? É bem profundo. Já fica o convite aqui para o segundo. Por favor. Vou divulgar. Obrigado. Agradeço imensamente você estar aqui. Eu que agradeço. E a gente, de fato, aprende bastante. Obrigado. Olha, e parabéns gostei. de novo, porque eu fiquei apaixonado pelo canal lá na olhada que eu dei e vou agora virar realmente um seguidor. Tem esse muita feedback informação pra gente importante. é sempre muito importante. E professores também assistam, porque a gente aprende demais para poder trabalhar com todo aquele conteúdo que a gente pode ver ali. Obrigada de verdade. Se esse episódio fez sentido para você, envie para pais, professores e todos que trabalham com educação e esporte. Vamos juntos construir um ambiente mais inclusivo para todas as crianças. E claro, siga o Você Pode no Spotify e ative as notificações no YouTube. Assim você fica por dentro de todos os episódios e nos ajuda a fortalecer essa comunidade incrível. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Você Pode.